Então, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, bem, já aprendemos. Todos sofrem? Todos sofrem. O pobre ao bilionário sofre? Sofre. O bonito sofre? Sofre. Aquele que não é considerado bonito também sofre? Todos nós sofremos, beleza. Todos vão para o reino de Deus? Não, só aqueles que sabem sofrer. Então, vamos ver como é que é saber sofrer? Olha só. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Provas bem suportadas. Por quê? Como a gente é um espírito meio rebelde, né? A gente quer dar pitaco e achando que Deus está errado, né? Porque ele não poderia ter feito de outra forma. Quando os espíritos dizem que é pouco mesmo, assim, é verdade, gente, é pouco mesmo. Era isso que eu ia falar e caiu, né? Quando os espíritos dizem que é pouco mesmo, pouquíssimos. Então a gente para para pensar assim, gente, por que sofrer? Por que passar por provas? É passar por provas. Por que eu tenho que passar por provas? Meus irmãos, como é que eu posso falar com conhecimento de causa, de humildade? Porque imagina, nós estamos sendo preparados para sermos professores dos nossos irmãos que estão talvez sendo criados agora, não sei. Porque nós também um dia estaremos ao lado do Pai para ajudar no trabalho. Jesus faz isso. Nós conhecemos outros espíritos superiores, Jesus já é um Cristo, mas nós conhecemos Emmanuel fazendo isso, o nosso Chico Xavier fazendo isso, o nosso Francisco de Assis fazendo isso, tantos e tantos outros ajudando. Vamos pegar os filósofos antigos, vamos pegar Sócrates, vamos pegar Aristóteles, vamos pegar o Platão, essa sequência espetacular, esses dois discípulos de Sócrates, gente, né? Ensinando pra gente a moral, a conduta, a ética, né? Então nós nunca deixamos de receber ajuda, nunca, sempre vindo. E esses já são trabalhadores. Então como é que eu vou falar de ética se eu não vivo a ética? Como é que eu vou... Porque falar como um trabalhador de Deus, nosso Pai, a gente só fala com conhecimento de causa. Para ser um trabalhador de Deus, nosso Pai, quando Ele envia, nós temos o perfeito conhecimento e vivência. E vivência, por exemplo, eu estou aqui falando, mas eu tenho muito mais conhecimento do que vivência. Mas para ser um trabalhador do Pai, nessa responsabilidade com uma imensidão, não, você tem que ter o conhecimento pautado já na vivência. Então, como é que eu vou falar de humildade se eu nunca vivi essa experiência? Como é que eu vou falar de egoísmo se eu nunca vivi e superei? Como é que eu vou falar de perdão se eu nunca vivi essa experiência? Então, para que eu possa conquistar todo o meu processo de evolução, eu tenho que passar por todas essas experiências. Então, a provação são as experiências. O papai não quer e não pode, nem deve, nenhum de nós, conquistarmos qualquer posição apenas por termos conhecimento. Não, é necessário a vivência. Então, em cada encarnação, eu tenho aprendizados a serem realizados, que não tem absolutamente nada a ver com a expiação. Então, eu tenho que cuidar do meu uniforme para eu permanecer aqui e não posso e não devo arrumar nenhuma encrenca. Tia, o que é arrumar encrenca, tia? Fala para mim, o que é arrumar encrenca? Gente, as encrencas aqui na Terra são algo que a gente conta no dedo, porque a gente repete sempre. Então, quais são as nossas encrencas? Traição, adultério, roubo, falsificação,
Pode observar, sobra ainda dedo. Se nós formos avaliar, tá tudo em torno disso. E eu ainda digo assim, gente, são 3 tópicos. Poder, sexo e dinheiro. Nós estamos há milênios arrumando expiações por conta desse tripé. A gente machuca as pessoas. A gente mata por conta de dinheiro, por conta de poder, por conta de sexo. Então, se você for acompanhar a história da humanidade, quais são as maiores lutas? Quais são as maiores guerras? Quais são as encrencas de uma vida social e familiar? Então, isso daí não são provas, isso daí eu usei o meu livre-arbítrio indevido e arrumei um débito. Então, isso aqui é uma coisa, provações são outra. Então, mesmo as expiações que eu vou ter que corrigir, eu vou ter que sofrer as consequências, eu vou passar por ela e normalmente a expiação a gente passa reclamando. A gente não se acha merecedor, nós temos certeza que somos vítimas. Entendeu? Normalmente a expiação é a reclamação na certa. Na aprovação, não, a aprovação é de ordem moral, né? E aí eu posso, nessa prova eu posso me rebelar ou eu posso simplesmente passar. Na expiação, vamos fazer um esforço, então tendo essa lição de hoje, não vamos reclamar não. A gente pode até chorar, porque dói. Mas que esse choro não seja acompanhado de desespero, nem de revolta contra Deus. E que a gente possa perguntar assim, qual é a lição que eu tenho que tirar de tudo isso? Qual a lição? Então, se nós estamos passando por dor nesse momento, seja de que ordem for, não questiona, é prova, é expiação. Não. Isso nessa hora não é importante. O que é importante é você perguntar, nós perguntarmos. Qual é a lição que eu tenho que aprender de tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Até que ponto eu contribuí para tudo isso? Então, fazendo essas perguntas, jamais se revoltando, porque, gente, tem 2 tipos de revolta. Tem a revolta que tu grita, esperneia, reclama, e tem a revolta que tu te abandona. Tu deixa de lutar, tu te entrega. Isso também é um ato de revolta. Se não é do jeito que eu quero, eu vou me entregar. É um suicídio. Então, quando a gente fala em aceitação, não é uma aceitação passiva, é uma aceitação ativa. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Como é que eu posso lutar?